Se alguém tiver alguma pergunta, algum comentário durante a leitura, pode fazer. Eu vou continuar a leitura do livro de Srila Govinda Maharaj, Atado pelo Afeto. É a parte do livro, o início do livro, onde Srila Govinda Maharaj conta a sua história. A história de quando ele era criança, já lemos ontem. Aí o momento que ele entrou no templo, na missão, também já lemos ontem. E agora vamos começar a ler a parte que ele fez o primeiro jejum da vida dele. O primeiro jejum de Srila Govinda Maharaj foi no dia de Nishinha Chaturdasi, o aparecimento do Senhor Nishinha Deva. Então vamos continuar aqui a leitura. Então, o primeiro jejum. E Srila Govinda Maharaj fala então. Isso aconteceu no dia do aparecimento de Nishinha Deva, que é um dia de jejum completo. Eu nunca havia jejuado antes, desde que eu recebera formalmente a iniciação tradicional de Brahmani. Eu seguia o Ekadashi e eu nunca comia grãos naquele dia, mas eu jamais tinha jejuado. Ao invés de jejuar nos dias de Ekadashi, costumávamos comer aludan. Aludan é vegetais com batata. Alu quer dizer batata. Então comíamos aludan de Srilacharya Maharaj. Desculpa, Srila Govinda Maharaj. E eles bebiam um pouco de preparações feitas com leite. Desse modo, eles respeitavam o dia de Ekadashi, comendo preparações muito boas, que tinham um gosto diferente. Mas, agora, eles me diziam que é o dia Nishinha Chaturdasi, o 14º dia, o aparecimento do Senhor Nishinha Deva. Você não teria nada para comer. Não havia nada para comer porque era jejum total. Naquela época, eu não sabia nada sobre o Senhor, sobre Nishinha Chaturdasi. E, tendo caminhado a noite inteira, eu me sentia muito esfomeado. Aproximei-me de Jayadvaita Prabhu e disse a ele: ó Prabhu, eu estou faminto. Ele me respondeu dizendo: hoje é o dia de jejum total. Eu perguntei: não posso comer nada? E ele me respondeu que eu podia comer alguma fruta, mas onde eu conseguiria encontrar uma fruta? Apontei para uma mangueira. Apontei para um mamoeiro próximo e Jayadvaita Prabhu. Então ele me disse: sim, você pode comer uma mão, mas você deve dar a metade para a deidade e o resto você pode comer. Então Gurudeva, ele estava muito faminto. Um garoto de 16, 17 anos nadou para atravessar o rio, depois andou a noite inteira até chegar em Navadvipa, de onde ele morava, de Brahmampara. E ele estava com muita fome. E aí o Brahmachari falou: você pode comer uma mão, mas antes ofereça metade da deidade.
Nessa noite, depois do Nishinra Puja, da adoração ao Senhor Nishinradeva, eles me deram bastante aludão. E no dia seguinte, houve um belo festival com muita praçada, especialmente para a mana, o arroz doce. Era realmente saboroso, muito saboroso o arroz doce. 2 dias depois, o resto do grupo de pregação retornou de Nadangati. E parecia que agora eu já tinha muitos amigos. Srila Guru Maharaj, ele tinha me examinado e foi a minha boa fortuna que ele ficou muito atraído por mim. Ele procurava algum rapaz que pudesse vir a ser o futuro guru de sua missão. Ele tinha uma fórmula. Qual era essa fórmula? O rapaz, em particular, ele tinha de ser brahmane, inteligente, etc. Com potencial para ser um guru. Naquela época, Srila Guru Maharaj, ele procurava alguém a quem ele pudesse preparar para continuar a sua sucessão discipular. Ao me ver, ele me testou. Ele chamou Shri Krishna das Babaji Maharaj e outros de seus amigos. E ele pediu que eles também me testassem. Então, Gurudeva foi testado desde o início, um garoto de 16, 17 anos. Ele foi testado porque Srila Siddhar Maharaj queria saber se ele tinha condições de ser o futuro acharya da missão, o futuro presidente Sevaita Acharya. Com 16, 17 anos, Srila Siddhar Maharaj já estava testando ele. Cada um deles apresentou um relatório muito positivo a meu respeito. Todos eles levaram o relatório para Srila Guru Maharaj. Entre eles encontrava-se a irmã de Srila Guru Maharaj, Rama Didi. Srila Guru Maharaj, ele também perguntou a Rama Didi: você vê este menino? No futuro, ele será bom ou mau? E Rama Didi respondeu: não posso predizer o futuro, mas agora ele me parece muito bom. Sim, eu penso que este menino é muito bom, disse Rama Didi. No começo, eu tinha um pouquinho de dúvida se tinha feito a coisa correta ou não. Eu era apenas um rapaz e já tinha dado o passo de sair da minha casa e me juntar ao mate, à missão. Mas isso, na verdade, foi feito por emoção e não por devoção. No começo, eu me sentia muito infeliz, mas, mais tarde, quando eu obtive a misericórdia de Srila Guru Maharaj, eu me tornei muito feliz. De qualquer modo, depois de cerca de um mês, nós fomos com Srila Guru Maharaj ao
distrito de Midnapore. Em Midnapore fica o mate de Shripa Jadavar Maharaj. Na época, Srila Guru Maharaj, ele chegou a declarar que se pudesse treinar este menino, ele se tornaria o seu sucessor. Isso causou algum conflito com os brahmacharis do mate, da missão, até mesmo com aquele brahmachari que lera o Bhagavatam para mim, aquele primeiro brahmachari que pregou para Srila Govinda Maharaj, que antes ele gostava muito de mim e que me levou a pregar com ele tantas vezes. Ao ouvir essa declaração de Srila Guru Maharaj, todos ficaram muito invejosos. E neste dia começou a minha vida de conflitos. Então, quando Srila Siddhar Maharaj declarou que este menino, eu vou treiná-lo para ser o meu sucessor, todos que gostavam muito de Srila Govinda Maharaj mudaram. Isso é inveja, como diz aqui Srila Govinda Maharaj. Até aquele brahmachari que levou Srila Govinda Maharaj para o templo, que pregou que ele parecia Srinivasacharya, até aquele brahmachari, ele ficou contra Srila Govinda Maharaj. Começaram os conflitos aí. Mas isso tudo é teste de Maya também. O conflito que existe no templo, ou a dificuldade que tem no templo com outros devotos, é tudo teste de Maya. Tudo Krishna testando para ver se você vai desistir ou não. Se você vai continuar. Imagina a pressão de um garoto de 16, 17 anos, todo mundo contra ele, todo mundo com inveja dele, com conflito com ele, mas ele não largou, Srila Govinda Maharaj não largou. Por quê? Porque ele tinha um afeto de Srila Siddhar Maharaj. Ele tinha um afeto e ele tinha essa visão que lá era o local dele. No começo não, mas depois sim. De Midnapore, Srila Guru Maharaj, ele nos levou para Puri, para o Ratha Yatra. Faltavam 15 dias para o festival de Ratha Yatra. E Srila Guru Maharaj, ele mandou pregar no distrito de Ganjan. Depois desse programa de pregação, um certo brahmachari não queria me levar a Puri para o Ratha Yatra. Srila Guru Maharaj, ele ficou muito zangado e ele mandou um telegrama para que ele me levasse imediatamente para Puri. Na verdade, somente chegamos no dia em que tinha lugar o festival do Ratha Yatra. E Srila Guru Maharaj, ele deu muita bronca naquele brahmachari. Ele é um rapaz novo e nunca participou do Ratha Yatra antes. Por que você não queria dar-lhe a oportunidade de ver o Ratha Yatra? Desse modo, ele brigou pesadamente com o brahmachari. Então, Srila Siddhar Maharaj ficou muito bravo. Por inveja, o brahmachari não queria levar Gurudeva. E chegou no último dia, no dia do Ratha Yatra. Veja só quanta oposição Srila Govinda Maharaj teve. Naquela época, o nome do mate, da missão,
Desculpa, naquela época a norma do mate da missão era que um recém-chegado, ele tinha de morar no mate, na missão, por no mínimo 6 meses antes de ser considerado pronto para iniciação. Mas Srila Guru Maharaj, ele quebrou a regra e me deu a iniciação naquele mesmo dia do Ratha Yatra. Então, Srila Govinda Maharaj, veja só, ele recebeu a iniciação no dia do Ratha Yatra. A nossa missão, Sri Chaitanya Sarasvati Mati, foi inaugurada oficialmente no dia do Ratha Yatra. E normalmente demorava 6 meses para a pessoa começar, a pessoa desde o momento que ela entrou no templo até receber a iniciação. Mas Guru Maharaj, ele quebrou isso com Gurudeva. Ele tirou essa regra para Gurudeva. Ele me chamou e disse, agora eu vou iniciar você. Houve alguma objeção do outro lado? Não direta, mas indireta. Mas Srila Guru Maharaj, ele não deu atenção. Ele me deu a primeira iniciação em Puridam. Srila Guru Maharaj, ele me disse, quando você cantar, cante atentamente e não fique pensando sobre o tempo gasto. Olha só que dica importante que Srila Siddhar Maharaj deu para Srila Govinda Maharaj. Quando você está cantando a Japamala, cante atentamente, sempre se preocupar quanto tempo você está gastando para cantar. Não importa quanto tempo. Concentre na canção. Concentre no manta. Aí um outro subtítulo agora, dias ativos no mate. E aí Srila Govinda Maharaj continua falando. Eu passava o dia inteiro trabalhando. Eu tinha uma natureza muito inquieta e eu sentia que tinha de estar sempre fazendo algo. Eu não conseguia ficar em qualquer lugar sem estar trabalhando. Assim, trabalhava o dia inteiro. Eu sentia que precisava estar sempre ocupado. Aqui no mate, se não houvesse o que fazer, eu subia no longo mastro da bandeira. Eu subia no mastro e descia para novamente subir. Eu fazia isso à tarde, enquanto os outros descansavam ou dormiam. Eu não descansava nessa hora. Outras vezes, eu trepava numa grande mangueira. No primeiro ano de minha vida, no mate, as mangueiras, elas estavam repletas de mangas. E eu subia ansiosamente na árvore e comia mangas, sentado nos galhos. Todos reclamavam de mim, mas eu não tinha medo. Ou seja, eu era um menino aldeão, eu era destemido, e ainda sou deste modo, destemido. Eu sinto que o Senhor Shiva, ele está sempre comigo, me protegendo. Quando eu era ainda mais jovem, eu costumava entrar na selva onde haviam tigres, ursos e muitos outros animais perigosos. Mas eu andava muito contente por essas florestas. Enquanto eu morei nos vilarejos
eu sempre senti que eu tinha esse tipo de proteção do Senhor Shiva. Ainda hoje, eu sinto sempre a proteção do Senhor Shiva, que Ele está sempre cuidando do seu próprio filho. Eu nasci por uma bênção do Senhor Shiva e, devido a essa oportunidade especial, eu sou uma pessoa destemida. Este é o começo da história da minha vida. Um outro subtítulo agora aqui. Servo pessoal de Srila Guru Maharaj. Srila Guru Maharaj, ele me converteu em o seu servo pessoal. Eu fazia todo o seva pessoal de Guru Maharaj e ele constantemente me ensinava muitas coisas. Passados cerca de 6 meses, talvez um pouquinho menos, Srila Guru Maharaj, ele fez os arranjos para que eu estudasse sânscrito diariamente com um pandita que vivia na cidade de Navadvip. Então, certo dia, eu encontrei o meu tio caminhando na estrada. Ele me reconheceu, ainda que naquela época eu era um brahmachari vestido de açafrão, ele logo me reconheceu. Ah, aqui está você. Estivemos procurando você em vários lugares, mas não pudemos encontrá-lo. E aqui está você, em Navadvip. Eu respondi, sim, aqui estou eu. Eu estou vivendo no mate, na missão de Srila Siddhar Maharaj. Por favor, venha ao mate. Por favor, venha. Eu moro lá. Mas ele perguntou, onde é o seu mate? E eu disse a verdade. Isso foi um erro. Se eu tivesse mentido, eles não poderiam ter me achado. Mas eu disse a verdade. Eu estou morando no Sri Chaitanya Sarasvati Mati. No dia seguinte, por volta das 10h30 da manhã, eles chegaram. Eram 12 gigantes e o meu tio. 12 homens enormes e o meu tio. Acompanhados também por alguns pandites. Eles estavam em Navadvip na ocasião. Quando chegaram, eu estava ocupado montando uma cerca na frente do mate. Eles me agarraram e tentaram me levar embora à força, dizendo, eis o nosso menino. Eles tentavam me levar embora e eu gritava muito alto, eles estão me levando embora, estão me levando. Foi uma graça que, naquele momento, apareceu um goala. Goala é alguém que toma conta das vacas. Ele era grande e tinha muito respeito por Srila Guru Maharaj. E ele costumava servi-lo também. O seu nome era Ashwini Ghosh. Eu apelei a ele. Ashwini, eles estão me levando embora daqui.
E Ashwini veio e os interrompeu. Por que vocês estão levando este menino embora? Eles responderam, este é o nosso menino. Por que não poderíamos levá-lo? Então, Ashwini disse, se isso é verdade, vocês devem primeiro ir até Maharaj e falar com ele. Então, poderão levá-lo. Eles notaram que o Goala era muito forte e quase que, certamente, um dacoite, um bandido. Muitos dos Goalas, naquela época, eram dacoites, bandidos, especialmente nesta área. Moravam muitas famílias de dacoites famosos e todos sabiam disso. Assim, o meu tio e seus amigos não puderam forçar a situação e tiveram de ir falar com o Guru Maharaj e conversaram com ele. Srila Guru Maharaj disse, vocês somente poderão levá-lo, esse menino, embora, se forem capazes de me derrotar em debates filosóficos. Caso contrário, deixarão o menino aqui. Está certo? Ele perguntou. Estavam presentes, talvez, uns 3 eruditos em filosofia Vedanta, que se consideravam grandes eruditos. Eles pensaram, sim, não haverá qualquer problema. E concordaram. Eles retornaram no dia seguinte e foram derrotados com grande facilidade por Srila Guru Maharaj. Eles tentaram novamente por mais 2 dias, mas toda vez eles foram derrotados por Srila Guru Maharaj. Desse modo, eles não puderam me levar embora e tiveram de dar essa notícia à minha mãe. Então, a minha mãe veio e foi assim que aconteceram tantas coisas. Agora, um outro subtítulo aqui. Este menino será meu sucessor. É o subtítulo agora desse capítulo aqui. Vamos ver se alguém fez algum comentário, alguma pergunta. Por enquanto, não. Então, vamos continuar. Então, este menino será o meu sucessor. Naquela época, moravam no mate 4 ou 5 brahmacharis, muito poderosos. 3 deles eram particularmente qualificados. E eles esperavam que um deles seria o escolhido para ser o acharya do mate, depois de Guru Maharaj. Mas, quando Srila Guru Maharaj, ele declarou que este menino será o meu sucessor, todos eles começaram a brigar comigo. Na época, nós tínhamos uma filial em Calcutá, na casa de Bhaktivedanta Swami Maharaj Prabhupada. Srila Swami Maharaj, ele tinha dado 2/4 a Guru Maharaj para a sua pregação. Ele foi a única pessoa capaz de inspirar Srila Guru Maharaj a sair de Navadvipa e ir a Calcutá. Foram feitos arranjos
por lá para que eu pudesse estudar gramática. Kávya, Vedanta, etc., com 2 pandits. Todo dia, Swami Maharaj Prabhupada, ele também me ensinava diretamente tantas coisas. Na verdade, Srila Guru Maharaj, ele era o meu professor e a sua erudição era incomparável. Naquele ano, nós ficamos em Calcutá por 3 meses. Depois, nós fomos para Vrindavana por 3 meses, para outro local por mais 3 meses. Viajamos desse modo sempre para diferentes lugares. O tempo todo, o meu professor principal era Srila Guru Maharaj, mas onde quer que chegássemos, Srila Guru Maharaj, ele sempre conseguia algum outro professor para mim. Em Vrindavana, o meu professor era Visvambar Babaji Maharaj. Ele era um bom Babaji, muito bom. Nem posso acreditar o quão bom ele era. 20 anos depois, quando eu visitava Mathura, eu ouvi dizer que ele ainda estava vivo e fui visitá-lo. Ao me ver, Babaji Maharaj ofereceu-me reverências prostradas. Que mais posso dizer? Eu estava surpreso e atônito, vendo aquele que era um grande Babaji fazer aquilo. Todos o respeitavam por ser ele um Babaji erudito e altamente qualificado. Eu lhe tinha oferecido as minhas reverências de Brahmachari por cortesia, mas ele me ofereceu as reverências prostradas em troca, o que me surpreendeu. Eu disse a ele: Babaji, eu sou o seu aluno e o senhor é o meu professor. Porque o senhor fez isso, eu sinto que é uma ofensa aceitar tais respeitos do senhor. Babaji Maharaj respondeu: ó Baba, ao ver você, eu senti que era Mahaprabhu que estava diante de mim. E eu prestei os meus Dandavat Pranam a Mahaprabhu. Você pode ser o meu aluno, mas ver você me fez lembrar de Mahaprabhu. E eu não pude fazer nada além disso. Não foi para ofender você. Eu vi quão humilde e tolerante são todos os habitantes de Vraja, Dan. Eles toleram tanto, mas este Babaji, ele tinha uma mentalidade extremamente renunciada. Ainda que fosse um Babaji Sahaja, o meu sentimento era de oferecer-lhe as minhas reverências. Naquele momento, a etiqueta regular havia sido temporariamente removida. De qualquer modo, nós somos seguidores de Srila Sarasvati Thakura. O caminho daquele Babaji era um pouco diferente, sem dúvida, mas eu não sabia o quão qualificado ele era.
Agora vamos aqui para um outro subtítulo dessa parte aqui da descrição de Srila Govinda Maharaj sobre a sua vida. Assim, eu prestei as minhas reverências a ele. Desse modo, eu ofereci os meus respeitos a esse Babaji, mas eu fiquei muito surpreso de ver o seu comportamento. Ele era o meu professor e me reconheceu como o seu jovem estudante de há 20 anos atrás. Agora o título, Atado pelo Afeto, subtítulo, Atado pelo Afeto. Com o passar do tempo, Srila Guru Maharaj, ele me oferecia cada vez mais de seu afeto. Na verdade, desde o início, eu ficara atraído por seu afeto e não pela consciência de Krishna. Foi apenas o seu afeto por mim e a sua atenção que me deram uma super oportunidade de permanecer nesta linha da consciência de Krishna. Anteriormente, eu já sabia tanta coisa sobre Krishna, Mahaprabhu, Nityananda Prabhu e o Panchatattva, porque eu nascera numa família de Brahmanes, Vaishnavas, onde sempre se falava e debatia-se a esse respeito. Eu já tinha uma boa base sobre a filosofia, mas essa não foi a causa de eu ter ficado no mate, na missão. A causa foi o afeto do meu Guru Maharaj. Depois de entrar no ambiente da consciência de Krishna, foi Srila Guru Maharaj quem me deu a inspiração, o que desde então tem sempre crescido e nunca diminui. Eu também recebi muita ajuda dos seus irmãos espirituais. Eles foram sempre muito bons, oferecendo-me algum alimento substancial da concepção Krishna. Por isso, eu tenho a oportunidade de não criticar ou insultar ninguém. Hoje, eu vejo tanto criticismo e insulto aos demais, mas Srila Guru Maharaj, ele sempre elogiou os outros Vaishnavas e nunca os criticou. Para a nossa proteção e orientação, às vezes ele nos dava alguma informação a respeito deles, mas de modo muito honrado. Assim, a oportunidade de eu cometer qualquer ofensa aos Vaishnavas, ela ficou muitíssimo reduzida. Então, veja só, pelo contato com o Guru Maharaj, pela associação de Guru Maharaj, Srila Govinda Maharaj, ele não ofendia ninguém, porque ele nunca viu Srila Siddhar Maharaj ofender um outro Vaishnava, ofender outra pessoa. E aí ele ficou com essa possibilidade de ofender os outros muito reduzida. Eu recebi muita ajuda de seus irmãos e irmãs espirituais. E de tempos em tempos, a irmã de Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura Prabhupada, ela vinha se encontrar com Srila Guru Maharaj. Veja só, a irmã de Srila Bhaktisiddhanta ia encontrar Srila Guru Maharaj. E ela também me oferecia as suas bênçãos. Foi muito útil para mim que o olhar misericordioso de tantos cavalheiros e damas Vaishnavas recaíam sobre mim.
Desde o começo da minha vida, sob os pés de lótus de Srila Guru Maharaj, aqui no Sri Chaitanya Sarasvati Mati. Então veja só, Srila Govinda Maharaj descreveu aqui rapidamente, né? Ele deu uma pincelada sobre a sua vida. Ele deu uma pincelada sobre, desde o momento dele entrar no mate, desde o momento antes dele entrar no mate, quando ele foi resgatado pelos sadhus. Ele era um garoto aldeão, morava em Bamumpara, gostava de jogar futebol, trabalhava em 2 hospitais, sustentava a família, e ele ficou encantado com a pregação de um brahmachari, e ele foi levado para o mate. Ele falou, eu posso ir com vocês? Enfim, toda a história que lemos ontem. Quem não viu a aula está lá no Facebook gravado, a aula, né, a leitura do livro. E aí todo esse percurso que ele teve durante a vida dele, até os 80 anos. Até os 80 anos ele teve esse percurso no mate. E amanhã será o festival dele, o festival de aparecimento de Srila Govinda Maharaj. Então, não perca a oportunidade de vir ao templo, participar do festival. Quem mora muito longe, que não tem como, mora horas e horas e horas de viagem daqui, assista online, assista, não perca amanhã o festival de Srila Govinda Maharaj. Ele vai estar vendo quem está participando com ele, online e presencialmente. Claro, quem mora mais perto, venha presencialmente, venha oferecer flores aos seus pés de lótus, venha cantar glorificando ele, venha se associar com os devotos. Ele está aqui, ele está vendo todos que estão participando, quem vai fazer a boga e oferecer, quem vai fazer a guirlanda e oferecer, quem vai limpar o templo, enfim, ele vai ver tudo, quem vai auxiliar os novos que virão. Ele estará aqui para dar a misericórdia para nós. E Srila Acharya Maharaj falou, o festival não é para o Guru, o festival é para o nosso benefício. O Guru não precisa de nada disso. O Guru está vivendo com Deus. Ele já é um devoto puro, um associado íntimo de Deus. Então o festival dele, não só dele, de todos os outros gurus, né, da nossa missão, mas especialmente amanhã, é para o nosso benefício, para a nossa fortuna espiritual. Quem vier vai ter muita fortuna espiritual. Honrar a praçada que vai ser oferecida no altar, honrar a praçada que vai retornar, a comida que retornará do altar. Tudo isso é muito auspicioso para nós. Vamos ver se alguém fez alguma pergunta, se alguém fez algum comentário. E quem vier no festival, confirme a presença para nos ajudar a organizar o festival da forma adequada. Confirme a presença. E quem puder, venha e ajude antes. Chegue antes. O festival vai começar às 18 horas. Chegue antes. Chegue 17 horas. Chegue 16 horas. Chegue às 15 horas. Não faltará serviço aqui para quem vier antes. Sempre tem muito serviço para ser feito, principalmente no dia de festival. Então, não perca a oportunidade, amanhã venham aqui no templo, participe conosco. Se alguém tiver algum comentário, alguma pergunta, pode fazer agora. E vamos cantar em seguida agora o Nama Sankirtan Hari Harai. Terminamos de ler essa primeira parte do livro de Srila Govinda Maharaj, Atado pelo Afeto. E falando sobre a história dele, ele mesmo contando, fazendo a autobiografia dele. Então vamos lá cantar agora o Nama Sankirtan Hari Harai.
Hari Hare Rama Krishna Jadavaya Namaha. Hari Hare Rama Krishna Jadavaya Namaha. Hari Hare Rama Krishna Jadavaya Namaha. Jadavaya Madhavaya Keshavaya Namaha. Jadavaya Madhavaya Keshavaya Namaha. Gopal Govinda Ram Shri Madhusudana. Gopal Govinda Ram Shri Madhusudana. Giridhari Gopinath Madana Mohan. Giridhari Gopinath Madana Mohan. Shri Chaitanya Nityananda Shri Advaita Chandra. Shri Chaitanya Nityananda Shri Advaita Chandra. Gadadhar Shivasadi Gaur Bhakta Vrinda. Gadadhar Shivasadi Gaur Bhakta Vrinda. Jai Rupa Sanatan Bhatta Raghunatha. Jai Rupa Sanatan Bhatta Raghunatha. Shri Jiva Gopal Bhatta Das Raghunatha. Shri Jiva Gopal Bhatta Das Raghunatha. Jai Jai Goshai Kori Charana Banda. Jai Gosai Kori Charana Banda. Jaha hoite Vigna Nasha Vishnapura. Jaha hoite Vigna Nasha Vishnapura. Jai Goshai Jar Muni Tarada. Jai Gosai Jar Muni Tarada. Asavar Padarenu Pura Panchada. Radhe Charana Sevi Bhakta Saneva. Radhe Charana Sevi Bhakta Saneva. Janame Janame More Abhila. Janame Janame More Abhila. Jai Gosai Jobe Braje Koilo Baso. Jai Gosai Jobe Braje Koilo Baso. Radha Krishna Nitya Leela Korila Prakash. Radha Krishna Nitya Leela Korila Prakash. Anande Bola Hari Braja Vrindavan. Anande Bolo Hari Braja Vrindavan. Anande Bola Hari Braja Vrindavan. Anande Bolo Hari Braja Vrindavan. Shri Guru Vaishnava Pade Majai Ama. Shri Guru Vaishnava Pade Majai Ama. Vaishnava Pada Padma Puriyasha. Shri Guru Vaishnava Pada Padma Puriyasha. Nam Sankirtan Kohe Narottama Dasha. Nam Sankirtan Kohe Narottama Dasha. Nam Sankirtan Kohe Adama Dasha. Nam Sankirtan Kohe Adama Dasha. Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Ram 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 Hare Hare. Hare Ram Ram Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Ram 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 Hare Hare. Hare Ram Ram Hare Hare. Krishna 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Ram 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 Hare Hare. Hare Ram Ram Hare Hare. Krishna 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Krishna
Jaya Sacinandana Gaura Hari. Jaya Nitai Jaya Gaura, Jaya Nitai Jaya Gaura, Jaya Nitai Jaya Gaura, Jaya Nitai Jaya Gaura. Nitai Gaura Hari Bo, Hari Bo, Hari Bo, Nitai Gaura Hari Bo, Nitai Gaura Hari Bo, Hari Bo, Hari Bo, Nitai Gaura Hari Bo, 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 Hari. Vamos ver quem participou conosco hoje aqui da transmissão. Temos aqui conosco hoje Ishan Krishna Prabhu, a Madhavi Govinto Devidasi, a Andrea Flores também conosco aqui, Raji Nandani Devidasi também conosco, Rimon Ghosh Prabhu, a Malini Devidasi, a Júlia Maria também aqui conosco. Deixa-me ver se tem mais alguém. Aqui no celular que aparecem essas pessoas. Então, agradeço a presença de todos. Um bom dia a todos. Dandavat Pranam. Não esqueçam, amanhã de manhã vamos ler alguma aula de Srila Acharya Maharaj sobre Srila Govinda Maharaj. E à noite vamos fazer o festival com os devotos, os simpatizantes aqui. Então não percam, venham pessoalmente. Quem vier pessoalmente, presencialmente, me avise antes. E quem não puder vir de jeito nenhum, assista online, porque também o pouco é melhor do que nada. Então, Dandavat Pranam a todos, um bom dia. Temos aqui conosco também a Govinda Mohini. Deixa eu ver se tem mais alguém. E o Vijaya Chakravarti.